Vamos lá. A gente vai calcular qual a temperatura em que essas duas chapas, uma de alumínio e outra de cobre, vão possuir a mesma área, a mesma superfície final. Eu já separei as informações também. O alumínio tem 80 cm² de área inicial, o cobre 80,4. Aí nós temos o coeficiente beta do alumínio 48 vezes 10 a menos 6, o do cobre 34 vezes 10 elevado a menos 6. A temperatura inicial de ambos é igual, já que eles estão a 0 graus Celsius. E ela quer a temperatura final. Bom, tem uma relação para a gente calcular direto a superfície final de um corpo. E essa relação é a seguinte. A superfície final de um corpo, ela será dada pela superfície inicial desse corpo, multiplicando 1 mais o coeficiente beta de dilatação, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. O que acontece? Eu vou montar duas funções, porque a ideia da questão trabalha com o seguinte conceito, que ele quer saber qual a temperatura final, certo? Para que a superfície final do alumínio seja igual à superfície final do cobre. Então, vou montar primeiro uma função para o alumínio e depois para o cobre. A função do alumínio vai ficar assim. Então, superfície final do alumínio, certo? Vai ser igual à superfície inicial do alumínio, 80, vezes 1, mais o coeficiente beta, que foi dado na questão, 48 vezes 10 a menos 6 graus Celsius recíproco, vezes a variação de temperatura. A temperatura inicial de ambos é 0, então fica apenas o T. Eu não vou colocar TF, vou pôr apenas T mesmo. Com relação ao cobre, a gente vai ter a superfície inicial do cobre, 80,4, multiplicando 1 mais o coeficiente de dilatação do cobre, que é 34, vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius recíproco, multiplicando também o T. Então, como ele quer que a superfície final seja igual, a gente vai igualar as duas funções e vai calcular o valor de T. Igualando, a gente vai ter 80,4, certo? Eu vou colocar primeiro essa aqui, já que essa aqui é a superfície maior, certo? Então, 80,4 vezes 1 mais 34 vezes 10 a menos 6t. Isso vai ter que ser igual a 80 vezes 1 mais 48 vezes 10 elevado a menos 6t. E fecha aqui o colchete, né? Esqueci de fechar aqui. Então, bora lá. A gente vai aplicar agora a propriedade distributiva, multiplicando 80 vezes 1 e 80 vezes 34. O mesmo aqui, ó. 80 vezes 1 e 80,48, né? Aqui não é 80, aqui é 80,4. Né? Então, multiplicando, a gente vai ter o seguinte. Vamos fazer primeiro 80 vezes... Vamos fazer 80,4 primeiro. 80,4 multiplicando por 34. Tá certo? Isso aí vai dar 2.733,6. Multiplicar 80,4 por 1 é o próprio 80,4. Mais 80,4 por 34, 2.733,6. Vezes 10 elevado a menos 6t. Isso será igual a 80 vezes 1 é 80, mais 80 vezes 48. 80 vezes 48 dá 3.840. Vezes 10 elevado a menos 6t. Então, vamos trazer as variáveis, ou a variável, né, t, para o primeiro membro, e vamos isolar essa variável no primeiro membro. Então, a gente vai passar esse 80,4 para o segundo membro, certo?
e trazer para cá esse valor com a variável t para o primeiro. Então teremos 2.733,6 vezes 10 elevado a menos 6t menos 3.840 vezes 10 elevado a menos 6t. Isso igual a 80 menos 80,4. Essa subtração daqui, ela vai resultar 2.733,6, ela vai resultar em 1.000, negativo, 1.106,4 vezes 10 elevado a menos 6t igual 80 menos 80,4 dá menos 0,4. Então, multiplicando a equação por menos 1, já que a variável t está negativa, nós vamos ter 1.106,4 vezes 10 elevado a menos 6t igual a 0,4, positivo. E agora a gente divide. Vamos escrever t igual a 0,4 dividido por 1.106,4 vezes 10 elevado a menos 6. Dividindo 0,4 por 1.106,4, a gente vai obter um t igual a 0,0003615. O 10 a menos 6 vai passar para a parte de cima da fração. Então, ele vai ficar positivo. O expoente dele vai ficar positivo. Vai virar vezes 10 elevado a sexta. Bom, como são 6 casas decimais positivas, a gente vai puxar essa vírgula 6 casas decimais para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a temperatura em que essas duas chapas aí têm uma área final idêntica é de aproximadamente 361,5 graus Celsius.